Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é João Golão, é presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Bem-vindo, agradecemos ter aceitado tão prontamente o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo de novo. Esta semana, os Obrigado. presidentes de duas juntas de freguesia de Lisboa, Alcântara e Campo de Ourique, escreveram uma carta aberta dirigida, entre outros, a si, a pedir medidas urgentes por causa do aumento do consumo e tráfico de droga no Vale de Alcântara, precisamente em Lisboa. Ficou surpreendido com o relato que lhe foi feito? Não de todo. E antes de mais, obrigado também pelo convite para estar aqui. Não fiquei de todo surpreendido porque é alguma coisa que temos vindo a assistir de forma crescente. Aliás, tive a oportunidade e há pouco fiz uma pequena pesquisa, encontrei uma entrevista a mim e tomo a liberdade de me citar, mas em julho do ano passado eu dizia: se não fizermos nada urgentemente, vamos ter aqui de novo um casal ventoso. Portanto, as coisas não são de hoje nem de ontem. Aliás, em julho já a situação era bastante problemática. E ninguém o ouviu. Não, repare, ouviu, de alguma forma, fui ouvido e interagi com com pessoas responsáveis por outras instituições, nomeadamente com a Câmara Municipal de Lisboa, com quem temos trabalhado, nomeadamente com a vereadora do Pelour da Ação Social, a vereadora Sofia Ataíde, mas também com o Presidente. Celebramos recentemente com a Câmara Municipal de Lisboa um protocolo que pretende ser um chapéu para intervenções em desenvolvimento ou a desenvolver na cidade de Lisboa, mas de facto, em termos efetivos, alguns aspectos que vimos sentindo como condicionantes da intervenção naquele território não tiveram grandes evoluções. Nomeadamente, a oferta é fundamental. Portanto, nós temos ali um equipamento que foi, no seu período experimental, foi suportado financeiramente pela Câmara Municipal e agora está a ser financiado pelo CICAD/ICAD, atualmente ICAD já, que é o espaço de consumo vigiado. Mas essa não pode ser tida como uma resposta mágica que vai resolver todos os problemas. Aquilo que pretende ser é um espaço, serviço de apoio integrado, tem oferta de várias valências, entre as quais o espaço para consumo vigiado, mas há outras, nomeadamente apoio social, encaminhamento para outras respostas de saúde que não necessariamente as relacionadas com o tratamento das dependências, mas sim de doenças acompanhantes, digamos assim, ou coexistentes, serviços que têm a ver com a busca de respostas habitacionais e outros, de alimentação e por aí fora. Agora, este é um ponto cujo a grande virtualidade, do meu ponto de vista, é servir como um polo de atração para uma população, porventura, mais desorganizada, de utilizadores de drogas, e, através da interação numa base diária, haver um ganho de confiança nos profissionais de saúde e a capacidade de os captar para outro tipo de respostas, porventura mais diferenciadas e que tenham um real impacto na mudança do seu estilo de vida. E o que é que não tem funcionado? Esta parte tem funcionado, mas há um certo acumular à porta, até pela capacidade reduzida que esta própria resposta tem, mas sobretudo porque não há uma capacidade de drenagem depois, e desculpem a expressão, há ali um efeito funil, porque não se consegue encaminhar as pessoas, nem mesmo todas aquelas que o desejam, para estruturas de tratamento de uma forma ágil e expedita, sem listas de espera, sem constrangimentos. Isto não tem sido possível fazer. Aquilo que se espera com esta mudança organizacional e com a recriação de um serviço vertical único, com a capacidade de pensar as políticas e de as executar diretamente no terreno, é de facto uma maior agilidade e uma capacidade de atração também de novos profissionais. Porque tem havido um depauperamento brutal nas equipas de tratamento que operam na cidade de Lisboa, e há uma grande dificuldade
em responder a todos aqueles que pretendem tratar-se. Portanto, esta é, do meu ponto de vista, é uma das questões cruciais. Mas não podemos também, não pode ser a saúde sozinha a lidar com isto, porque há outras vertentes da problemática que exigem desenvolvimento. É preciso o envolvimento da Segurança Social, da Santa Casa da Misericórdia, dos serviços que têm a ver com as migrações e com o atendimento a migrantes. Sim. Há uma série de organismos do Estado e não só que têm que estar envolvidas neste esforço, tem que ser um esforço concertado. E porquê é que ainda não estão envolvidas? Estão envolvidas, elas estão envolvidas, mas também temos tido uma conjuntura um tanto problemática. Isto não há dúvida que quando se estava a consumar, por exemplo, a criação do IDT e a passagem dos profissionais de terreno para o ICAD, aquilo que aconteceu foi crise política, mais um delay de 3 meses e tal, e esta passagem só vai consumar-se no final de março. Portanto, neste momento, o ICAD funciona com os 80 profissionais que tinha o CICAD e os 1000 e tal que é suposto virem das ARS ainda não chegaram. Portanto, nós não temos meios para atuar no terreno. E provavelmente só vão chegar depois das eleições. A expectativa é que seja em março. Mas depois há de haver também aqui, enfim, tudo depende também do desfecho das eleições e de orientações políticas que porventura sejam dadas. Mas aquilo que é expectável é que a partir de março as coisas entrem em modo cruzeiro. Mas até lá, o ICAD, por exemplo, não tem orçamento ainda. Então, no fundo, está paralisado. Nós estamos a funcionar... E os problemas vão se acumular. O CICAD financiava, e o ICAD continua a fazê-lo, intervenções de entidades terceiras, nomeadamente organizações não governamentais, mediante concurso, são financiadas para desenvolver determinadas atividades. E estou a pensar mais uma vez no tal SAI, no Serviço de Apoio Integrado, mas também nas carrinhas da Metadona, nas equipas de rua, enfim, uma série de centro de acolhimento. Mas tudo isto não está com a pujança que deveria ter para enfrentar de uma forma eficaz os problemas que estamos a... Então, o que é que responderá aos 2 autarcas que escreveram esta semana? Que têm razão, não posso responder outra coisa. E que não pode haver ninguém mais interessado do que nós próprios em contribuir para a resolução dos problemas. Insisto na ideia, é um esforço não só multidisciplinar, mas multidepartamental, digamos assim, que é necessário desenvolver, porque há componentes variedíssimas nesta crise e neste avolumar de uma população muito desorganizada, muito fragilizada do ponto de vista social e também de saúde, que exige respostas rápidas. Ainda na ressaca da pandemia, da crise económica e social? Exatamente. Também na ressaca da pandemia e dos enormes impactos que a pandemia teve na saúde mental da população. Mas também da crise de habitação, a pressão demográfica, pressão, digamos, migratória, de pessoas muito fragilizadas também elas e carentes de respostas ao nível habitacional e, enfim, de alguma agilidade para as absorver de uma forma eficaz na sociedade portuguesa. Enfim, tudo isto acaba por ter uma expressão naquele território. E noutros, não é exclusivo daquele território. Exato, o problema não é só em Lisboa, a situação repete-se, por exemplo, em diversos bairros do Porto, também nas ilhas, há um problema grave de uso de drogas nos Açores, por exemplo. Sim, e na Madeira, existe, isto é um facto que temos eu diria que em determinado momento nós tivemos um sucesso que eu penso que toda a gente reconhece, mais uma vez um esforço interdepartamental para lidar com uma situação verdadeiramente cataclísmica que vivemos nos anos 80 e 90, relacionado com a epidemia da heroína. E fomos eficazes, encontramos inclusive políticas inovadoras que passaram também por abandonar a ideia da guerra, ou, digamos assim, a guerra à droga deixou de ser uma guerra aos utilizadores de droga.
E isso fez toda a diferença. Foram adotadas máximas como é preferível tratar do que punir, é preferível prevenir do que tratar. E porquê que agora não está a funcionar? Tudo isto funcionou. Em determinada altura, em 97, os problemas da droga e da toxicodependência eram a primeira preocupação dos portugueses, identificados em Eurobarómetro, coisas desse estilo. Por 2010, por aí, tinha caído para 13º ou 14º no ranking das preocupações. As pessoas deixaram de percepcionar como um problema. Exatamente. E o poder político foi atrás. Houve um claro desinvestimento. E o desinvestimento, eu tenho algumas... Nós somos, muitas vezes, ainda continuamos a ser, muito visitados por delegações estrangeiras que vêm ver como é que é o famoso modelo português. Eu tenho alguma dificuldade em explicar que o desinvestimento político não se traduziu diretamente num corte orçamental abrupto, brutal. Não. Aquilo que houve foi... Deixou de falar do assunto, deixou de se encontrar soluções para que, por exemplo, os serviços de saúde dedicados a esta área fossem atrativos para os profissionais de saúde, fossem prestigiados. Passamos a abrir concursos e ninguém concorria. É evidente, nós estamos cientes de que há carência de recursos humanos na área da saúde em outras áreas, porventura com um reconhecimento mais imediato. Mas durante a tal epidemia da heroína era fácil recrutar profissionais, fazê-los inclusive acumular atividade em vários pontos, em outras áreas do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Eu próprio sou médico de família, durante muitos anos trabalhei no meu centro de saúde e fazia uma parte do meu horário dedicada à toxicodependência. Nós neste momento estamos em pré-campanha eleitoral e não há nenhum líder político a falar deste problema. Ainda não ouvi ninguém falar deste Acha que problema. É por tabu ou por realmente não ligar? Eu acho que é impossível não ligar. As coisas estão a ganhar uma dimensão que não é possível não ligar. E por isso eu gostava de manifestar a minha solidariedade também aos presidentes das juntas de freguesia e aos subscritores de organizações não governamentais que assinaram a tal carta, porque eu, embora responsável e um dos destinatários, estaria pronto a assinar por baixo. Não direi que todas e indiscriminadamente, todas as recomendações que são feitas, mas são alertas que são muito pertinentes e acho que vale a pena olhar para isto com muita atenção. E no momento atual, no momento político particular que estamos a viver, era importante que realmente os partidos políticos também olhassem para isto e inscrevessem pelo menos alguns destes objetivos nos seus programas eleitorais. Faria sentido. Era isso que ia perguntar, se acha que os programas devem ter uma estratégia de luta contra as drogas e as dependências, ou acha que os programas políticos estão cada vez mais liberais? Estão muito liberais. De qualquer forma, nós temos em execução um plano para a redução dos comportamentos aditivos e dependências, que é um plano que foi aprovado sob a forma de resolução do Conselho de Ministros, subscrito quase pelo Governo todo, porque fazem parte das estruturas de coordenação nacional ministros das mais variadas áreas governativas. Nós temos a tendência a pensar apenas na saúde ou na justiça ou na administração interna, mas temos a participação das finanças, da economia, porque temos também um mandato que tem a ver com substâncias lícitas, como o álcool, que tem peso no tecido produtivo nacional. É preciso eu não preciso de chamar sequer os representantes da indústria de bebidas alcoólicas para dirimir determinadas medidas, porque no seio do governo há quem faça a defesa, desta fileira económica. Portanto, como é que explica isso? Porque é que acha que é? Porque é assim, portanto, temos a agricultura, por exemplo. É o temos lobbying. O peso. Há um lobbying que tem, compreensivelmente, tem representação também nos interesses da economia e no desenvolvimento de uma fileira económica no tecido empresarial português. E que colocam entraves. Repare uma coisa, aqui há uns anos atrás nós fizemos a proposta
porque havia de facto um consumo de álcool perfeitamente desbragado, né, entre a população juvenil, e fizemos a proposta de subir a idade para, a partir da qual era permitida a venda de bebidas alcoólicas, dos 16 para os 18 anos. Num primeiro momento, só conseguimos que isso acontecesse para as bebidas destiladas. As fermentadas, o vinho, a cerveja, etc., ficaram nos 16 anos. Durante algum tempo, houve essa distinção. Era possível a um jovem de 17 anos, aliás, de 16 anos, comprar vinho ou cerveja, só não podia aceder ao whisky, ao vodka, enfim, essas coisas. Passado pouco tempo, passado 2 anos e pico, conseguimos fazer passar a subida generalizada para todas as bebidas alcoólicas para os 18 anos. É como está agora. Mas na primeira investida, nem sequer foi o lobby do vinho ou da cerveja a opor-se à subida. Foram entidades do Ministério da Economia. Portanto, isto envolve tensões, tal como há tensões, por exemplo, naquilo que tem a ver com o pensar no mercado regulado para o uso não medicinal de cannabis. Há tensões entre os valores da saúde e os valores da economia. Acenam-nos também com, enfim, com mundos e fundos, com uma fileira económica com um potencial brutal, acenam-nos com milhões. Eu penso que não pode ser por aí, ou tem que haver politicamente uma escolha muito clara entre qual é o valor predominante, ou qual é o valor que predominantemente se pretende proteger. Sobre a cannabis, disse há pouco tempo que não tinha ainda uma posição fechada. Já tem? Não tenho, exatamente por isto, porque nós continuamos a ter relatos e relatórios contraditórios relativamente à bondade ou aos outcomes das experiências regulatórias, quer na Europa, quer noutros países do mundo. Há relatórios que nos dão conta de um aumento de perturbações ao nível da saúde mental dos jovens, um uso mais precoce, um impacto na violência, um impacto na sinistralidade rodoviária, e outros que dizem que é a maior das maravilhas. Isto acontece porque há um viés ideológico também, à partida, na produção destes relatórios. Todos eles são muito inquinados. É muito difícil encontrar alguma coisa verdadeiramente objetiva que nos diga, pronto, esta é uma experiência bem-sucedida, todos os indicadores relacionados com eventuais problemas relacionados com o uso de cannabis estão em queda. Não encontro. Temos, por exemplo, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a tentar ser o mais isento possível na análise desses relatórios, mas ainda hoje não conseguem dizer-nos com clareza, sim, faz sentido ir por aí ou não faz sentido ir por aí. Recentemente houve mexidas na lei das drogas e a última mexida que faz uma nova distinção entre o tráfico e o consumo, diria que foi um erro esta alteração, nesta altura em que estamos, já. Francamente, eu não duvido muito de um real impacto nos grandes números de uma situação como aquela que estamos a viver e que motivou esta conversa. Portanto, haverá episodicamente algumas situações menos claras, haverá a necessidade de fazer prova de que um determinado cidadão se encontrava na posse de uma quantidade maior de substância proibida do que aquela que seria permitida, e será necessário fazer prova de que há uma intenção de tráfico nessa posse, mas eu penso que o impacto não é verdadeiramente muito significativo, nem determina a evolução do fenómeno de uma forma clara, e não é por aí. Não me pareceu que fosse um passo muito acertado, mas concordo com o princípio, que aquilo que pretendia, que subjaz à iniciativa legislativa que foi tomada, é verdadeiramente descriminalizar o consumo. E, na verdade, estava a haver pessoas condenadas por posse, embora fossem meros consumidores.
Okay? Tem contas feitas sobre quanto é que o orçamento do Estado devia reservar para o combate às dependências? Já nem falo só de drogas, mas as dependências em geral. O ideal de um orçamento para este tipo de combate. Olha, vamos dizer assim, como sabe, eu fui presidente do IDT, que era um instituto que tinha umas características muito próximas do que do atual ICAD. Portanto, tínhamos uns serviços centrais e a capacidade de desenhar as políticas, etc. E depois tínhamos unidades de terreno, nomeadamente ao nível do tratamento, mas de outras áreas, de prevenção, redução de risco e minimização de danos, reinserção social, etc. No pico de financiamento do IDT, tivemos cerca de 75 milhões de euros por ano. Ok? Eu diria que gostaria sempre de ter mais disponibilidades financeiras para poder suportar outro tipo de intervenções, poder apoiar organizações não governamentais em áreas inovadoras. Mas com os tais 75 milhões estivemos bastante confortáveis, diria eu. Depois houve a criação do SICAD e a passagem das unidades de terreno para as ARS. Houve um split, houve um fragmentar deste orçamento em 6 partes, uma para o SICAD e uma para cada uma das 5 ARS. Todas somadas nunca chegaram nem perto dos 75 milhões. Okay? Agora que estamos a reconstituir e a juntar outra vez estas peças todas, ainda não sei qual é o orçamento que vamos ter, porque ainda não foi determinado. Uma vez que houve uma derrapagem na constituição efetiva do ICAD, aquilo que ficou foi um terço do orçamento dedicado a esta área pelas ARS, ficou ainda nas ARS. E aquilo que virá para o ICAD a partir de março, esperamos, serão 3/4 desse orçamento. Mas não tenho a expectativa de que chegue nem perto dos 75 milhões. Isso seria bom que tivesse. Seria uma decisão também para o próximo governo? Sim, seria importante que houvesse aqui também um sinal de reforço, no sentido de termos a capacidade de recrutar mais profissionais, porque é a grande carência que temos. Formalmente, como eu dizia há bocado, não houve assim uns cortes abruptos e muito, muito esmagadores, digamos assim. O que deixou de haver foi os mecanismos de recrutamento, a capacidade de captar pessoas, de as deixar acumular funções em vários organismos do próprio Estado. Nem sequer se trata aqui de acumular público-privado, ou seja o que for. É trabalhar no Estado, mas em vários sítios. Para além do horário, eventualmente com horas extraordinárias. E isso é possível? É possível, quer dizer, com o ICAD, sendo um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira, a mobilidade, a capacidade de inventar modalidades é muito maior do que enquanto na administração direta do Estado, com o estatuto de direção-geral como era o SICAD. Portanto, há aqui algum ganho nessa flexibilidade, digamos assim. Acha que há algum risco de esta fusão depois das eleições legislativas e de haver um novo governo? E se esse governo for de direita, haver algum marcha atrás? Porque esse desmembramento aconteceu com Passos Coelho. Foi com o Passos Coelho e foi na altura da intervenção da Troika. Portanto, na altura os institutos públicos eram vistos como gastadores por natureza. Pronto, e vá de mais ou menos cegamente abater institutos públicos e retirá-los da equação. Eu, francamente, não creio que algum dos partidos em presença, neste momento, a menos que se demita totalmente de responsabilidades no enfrentamento destas questões, não arriscaria que algum deles o fizesse. Mesmo, sei lá, a Iniciativa Liberal deixa as pessoas um pouco à sua sorte, mas não quero crer que tomasse uma iniciativa deste tipo. Reverter esta decisão de criação do Instituto também não me parece possível.
desde o momento em que a decisão foi tomada, em 2012, que tem havido uma insistente, tentativa de recriar o Instituto. Desde logo para aí, menos de um ano depois, houve um abaixo-assinado subscrito de mais de 600 profissionais desta área a pedir: voltem a juntar isto tudo, somos muito mais efetivos e muito mais capazes de dar resposta aos desafios que temos pela frente se estivermos todos juntos do que assim. E depois houve várias coisas que se perderam também. Por exemplo, a massa crítica resultante de uma interação muito linear e muito direta com as pessoas que estão na primeira linha, que interagem diretamente com consumidores de droga, que têm a percepção quase de semana a semana do que é que muda, quais são as tendências, quais são as substâncias que aparecem, quais os contextos em que são usadas, porquê, como, tudo isso faz parte depois, faz falta para a decisão e para a definição de políticas, e nós perdemos essa agilidade de comunicação. Voltando aqui à situação de Lisboa e do Porto, acha que deveriam ser abertas e mais rapidamente mais salas de consumo assistido? Porventura, eu colocaria a prioridade assim. Primeiro que tudo, é preciso oferecer tratamento atempado, sem constrangimentos, sem lista de espera a todos aqueles que o queiram. Porque senão nós podemos abrir 20 salas de consumo vigiado, mas se elas não tiverem saída, as pessoas acumulam-se lá, eternizam-se nos seus consumos. Nós temos que oferecer alternativa. Okay? E, portanto, mais importante do que abrir mais espaços de consumo vigiado, ou a par da abertura de outros espaços de consumo vigiado, eu penso que a prioridade tem que ser reforçar a capacidade de tratamento. Tratamento em comunidades terapêuticas, em ambulatório, o que for, nas várias modalidades, e felizmente temos um leque bastante alargado de modalidades terapêuticas. Depois, há outras respostas que nós precisamos também de instalar e de ter de forma mais eficaz. Uma delas é o conhecimento sobre os produtos que efetivamente circulam. Reforçar o pill testing, reforçar a capacidade de saber o que é que as pessoas andam a consumir. Até porque há aí riscos muitíssimo significativos, nomeadamente quer ocasionados pelas novas substâncias psicoativas, quer pelos opioides de síntese que estão aí a aparecer. Felizmente ainda não no nosso mercado ilícito, onde circulam as heroínas, os cracks e por aí fora, mas ainda ontem foi noticiada uma apreensão significativa de um novo opioide sintético por parte da Polícia Judiciária e que, pelos vistos, ou segundo a informação colhida, se destinaria ao mercado europeu, não ao mercado interno, mas qualquer dia começa a ficar por cá e começa a circular e começa a ser usado como produto a adicionar à heroína ou a outros produtos que as pessoas consomem e a envolver riscos muito significativos. É importante sabermos o que é que está efetivamente na rua. Nós temos fontes de informação, por exemplo, temos o Laboratório de Polícia Científica, que analisa as substâncias, informa sobre aquilo que detecta, mas isto acaba por ser ainda diferente do que é o indivíduo que vai consumir, se prepara para ir consumir, vai ao espaço de consumo vigiado para consumir e cede um bocadinho da dose que vai consumir para ser analisada e para que seja detectado o que é que lá está dentro. Isto é de uma importância capital. Isso deixou quase de se fazer, é isso? Não tem ainda a dimensão que gostaríamos que tivesse. Isto foi sobretudo, enfim, posto no terreno por uma organização não governamental, a Cosmicare, que tem uma enorme valia por isso, mas precisávamos de dar músculo também, de apoiar a Cosmicare a ganhar músculo em desenvolver programas deste tipo noutros pontos do país e de uma forma mais consistente na própria cidade de Lisboa e do Porto e noutras cidades. Mas isto depois também passa por agilizar, do ponto de vista legal, alguns mecanismos que também têm que ir a par. Por exemplo, não me passa pela cabeça, nem me parece que seja viável ter um laboratório com alguma dimensão em cada capital distrito. Faz sentido que haja escala, que haja um ou dois laboratórios
com capacidade de dar resposta a amostras oriundas de outros pontos do país. Mas depois há a circulação de substâncias ilícitas. Como é que isto se faz? Através de portador? E o portador como é que é autorizado a fazê-lo? E se é interceptado pela polícia e acusado de estar a traficar uma substância qualquer? Portanto, tem que haver aqui, para além da entente cordial existente atualmente com as autoridades, que sabem como existe em relação aos espaços de consumo vigiado, não há propriamente uma determinação que diga que as polícias não podem interferir naqueles espaços. Mas está entendido e há conversas e há entendimentos entre as forças policiais e os responsáveis da saúde, no sentido de dizer isto é como quando jogávamos às escondidas, isto é o coito, aqui não intervém. Portanto, as pessoas aqui estão ao abrigo de intervenções mais intempestivas, o que não pode prejudicar também a eficácia no combate ao tráfico em zonas envolventes. Portanto, penso que a nossa política sempre se pautou por um equilíbrio entre a redução da oferta e a redução da procura, e é importante que isso continue a acontecer. E em relação a outro tipo de dependências, por exemplo, sem substância, a adição à internet, aos ecrãs, o que é que pode ser feito? Como é que se pode responder na prática a este tipo de dependências? E se também está um monstro a ser criado? Eu acho que há motivos para para seguirmos com muita atenção esses fenómenos. Diria que estamos também no advento de uma determinada realidade e de uma mudança até geracional na utilização das tecnologias, a história das dependências relacionadas com o jogo online, ainda temos também, de alguma forma, o rescaldo dos próprios tempos de pandemia, que isto teve um impacto brutal. As redes sociais, nós temos feito estudos no sentido de avaliar também o impacto que isto tem na vida das pessoas, e é um tanto assustador pensar que há muita gente que gasta 6 ou mais horas por dia em atividades relacionadas com a internet e com redes sociais e com a exploração de áreas que se calhar não têm nenhum interesse na sua vida prática, a exploração dos TikToks e coisas desse género. E é importante trabalhar isto. Mais uma vez, através da literacia, através da informação e verdadeiramente de um trabalho preventivo, que vai para além da literacia, mas um trabalho preventivo, e algum controle que pode ser exercido pelas próprias operadoras de comunicações móveis. É possível o controle, não estou a dizer proibição, mas, por exemplo, o surgimento de um pop-up que ao fim de determinado X tempo aparece no telemóvel ou no computador quando as pessoas estão a passear por sites de duvidoso interesse. Mas para isso é preciso que tenham um incentivo ou sejam obrigadas. Exatamente. Isto passa. Portanto, quando nós falamos da redução da oferta, da área da oferta e da área da procura, e quando falamos de substâncias ilícitas, isto é branco ou preto, acabou. Quando entramos nestas áreas, até mesmo na área do álcool, até mesmo na área do tabaco, quando estamos a tratar de substâncias ou de atividades lícitas, a oferta tem muito mais nuances, okay? E tem que ser negociada num contexto de legalidade, portanto, e assumir que há determinadas coisas que têm que ser feitas. Então está a convidar também o Poder Legislativo a agir, a fazer essa... E as próprias operadoras? As próprias operadoras, mas é como diz, quer dizer, não vão lá por boa vontade, não é? Tal como, por exemplo, a questão do álcool e de uma política fiscal em relação ao álcool. Nós temos, de facto, bebidas alcoólicas disparatadamente baratas em Portugal. Não é por acaso que nós vemos, enfim, os turistas, quando aparecem aí, ficam completamente
alucinados com a história do Imperial Da cerveja portuguesa, pronto, sim. coisas desse género. Mas também não é admissível que haja vinho nos supermercados a preço mais baixo do que uma garrafa de água. Porque esse é o vinho que dependentes ou pessoas mais vulneráveis ou jovens vão beber. Okay? Era importante que houvesse uma política fiscal e isso passa, por exemplo, pela existência, pelo estabelecimento de um preço mínimo por unidade de álcool. Mas para isto é necessário vontade política também. Tal como mobilizar ou ter os operadores envolvidos num esforço de minimização dos riscos envolvidos na utilização da internet, exige que haja aqui concertação, mas a partir de determinada altura que haja decisões e que haja um poder legislativo que impõe determinadas medidas. E que medidas é que podiam ser essas? Estava a falar, por exemplo, na existência de... há limitações, por exemplo, à publicidade. Nós vimos na altura de... Mais uma vez, isto está muito presente, penso eu, ainda na nossa memória coletiva também. A questão da pandemia. Nós vimos, durante a pandemia, os anúncios ao jogo online a passarem a toda a hora e com uma insistência brutal. Em horário nobre, muitas vezes. Em horário nobre. E durante o dia, e durante a manhã. Com uma insistência brutal. A partir de determinada altura, e isto honra lhe esteja feita, os operadores de jogo legal, regulado, tanto por imitação com a legislação relativa à publicidade às bebidas alcoólicas, remeteram para o horário da noite, pela noite dentro, a partir das 10h30 da noite, a passagem desses anúncios. Foi um movimento mais ou menos espontâneo. Não houve nenhuma regulação que lhes impusesse isto. Mas foi um ganho muito significativo. A partir de determinada altura deixámos de ter a publicidade omnipresente ao jogo online. Mas é possível. Nos próprios aparelhos que usamos, nos telemóveis, etc., quando estamos demasiado tempo numa determinada atividade, haver um pop-up desencadeado pela operadora. E isto é suficiente para a pessoa parar e refletir um pouco. Porque as pessoas vão, enfim, em determinadas práticas de uma forma perfeitamente inconsciente. Este é um exemplo, mas claro que isto também não é eu diria, as frentes de intervenção são tantas e variadas que é importante também priorizar. Nós começamos por falar aqui de uma situação que é perfeitamente desastrosa ou que tende a tornar-se cada vez mais desastrosa. Temos que intervir aí. Ok. Temos os desafios que nos são colocados por novas tecnologias. Temos que lá ir, mas vamos com a mobilização de mais parceiros, não conseguimos ir a todas sozinhos ou sem que haja de facto um esforço concertado para atingir um trabalho consistente ao nível da prevenção e da diminuição destes comportamentos. Sobre o álcool, deixe-me só perguntar qual é a sua opinião sobre festivais de música patrocinados por marcas de cerveja e festas académicas também. Quero mesmo que eu lhe dê a minha opinião. Eu penso que é capaz de inferir qual é a minha opinião acerca disso. Mas para além, isso é evidente que... Mas acha que devia ser proibido? Eu entendo que sim, que devia ser, e sobretudo as manifestações desportivas, os patrocínios de manifestações desportivas. Mas depois também nós temos uma omnipresença das bebidas alcoólicas em tudo. Hoje não é possível passar publicidade de bebidas alcoólicas antes das 10h30 da noite. Mas não há telenovela nenhuma, não há programa nenhum, não há nada na televisão nacional em que nós não vejamos copos presentes, em que não vejamos personagens a brindar, a entrar em casa e naquela do relaxar ao fim do dia de trabalho, beber um copo de vinho ou de outra coisa qualquer. Portanto, há gatilhos? Há gatilhos, sim, e há chamemos-lhe acho que merchandising não é aqui o
o nome adequado, mas há uma forma subliminar de passar, de estimular o consumo. E outra coisa, nos supermercados deve haver uma zona reservada às bebidas alcoólicas, né? Todos sabemos, há lá um cantinho onde estão as prateleiras dos vinhos, dos whiskies e por aí fora. E é suposto que seja assim, mas não há supermercado nenhum. Não entremos e logo ali, nos primeiros passos dados dentro do supermercado, não haja uma ilha com as promoções, com bebidas alcoólicas, particularmente baratas ou a preços de saldo. Isto não é suposto ser possível. Também não é possível lidar com a enorme complacência que existe por parte da nossa população relativa ao uso de bebidas alcoólicas. É frequente ver, e eu já vi pessoalmente, um miúdo de 13 ou 14 anos a querer passar uma grade de cervejas na caixa de supermercado. A menina da caixa diz, mostra lá o bilhete de identidade, o cartão de cidadão, que não tens idade para comprar álcool e tal, né? E a senhora, de meia idade, que estava a seguir na fila, diz, filho, deixa isso que eu passo-te as cervejas. Sim. Portanto, é uma complacência, quase que um incentivar que pessoas de outras gerações também têm relativamente a este uso. Felizmente, parece haver menos pessoas a beber. A má notícia é de que aqueles que bebem, entre os jovens, a má notícia é que aqueles que bebem disparatadamente. Os indicadores que temos relativos ao binge drinking, portanto, ao beber de forma intensiva numa determinada ocasião, ou às bebedeiras, têm aumentado. Em menos pessoas, mas é mais concentrado. Um impacto da bebida de uma forma exacerbada numa população mais reduzida. Disse que tinha sido convidado a fazer a instalação do novo ICAD. Vai continuar à frente deste organismo durante quanto mais tempo? Não será necessariamente durante muito mais tempo. Fui convidado quando foi publicada, o diploma que cria o ICAD. Fui convidado pelo Sr. Ministro da Saúde a continuar e a promover este processo de fusão com os serviços oriundos das ORS. Saiu depois um despacho de nomeação do Conselho Diretivo do ICAD, que era fundamental para que pudéssemos assegurar, o metabolismo basal do novo organismo. Mas o que é facto é que eu estou a aproximar-me da idade da reforma e não ficarei muito mais tempo. Espero ter a possibilidade de concluir este processo de fusão, mas entretanto vamos ter um novo governo, vamos ter outras opções. Veremos. Eu devo dizer, desde 97 que tenho responsabilidades nacionais nesta área. Tem sido uma felicidade, uma grande quantidade de desafios. O desafio que hoje me colocaram relativo, à situação no Val de Alcântara é mais um dos muitos que nesta carreira profissional já tão longa, com responsabilidades na matéria, tenho enfrentado. É mais um que abraço com gosto, mas francamente está na altura de pensar em que venham outros responsáveis tomar conta desta área. Se deixasse hoje as funções e comparado com 97, como é que está a situação no que diz respeito à droga? Está ligeiramente melhor? Igual? Não, eu penso que está francamente melhor. Francamente melhor. Repare, em 97, em 99, aí, quando foi aprovada a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, a primeira grande estratégia, a estimativa que nós tínhamos na altura, e a estimativa, não havia estudos tão rigorosos como aqueles que temos hoje, seria de que havia pelo menos 100 mil utilizadores problemáticos de heroína predominantemente injetável, 1% da população portuguesa. Hoje em dia, mesmo com este recrudescimento e com esta grande visibilidade de pessoas muito desorganizadas, muito expostas no espaço público, a estimativa não chega, nem se aproxima de metade desse número. Okay? Portanto, 50 mil seria já uma quantidade enorme. Eu não acredito que estejamos com 100 mil utilizadores problemáticos de droga. Ainda assim, são demais. Tínhamos, na altura,
350 mortes por overdose por ano, em média, durante a década de 90. Atualmente andamos nos 70, 80, são muitas. O ideal seria que não tivéssemos nenhuma. Estamos muito abaixo da média europeia em termos de mortes por overdose. Mas, pronto, francamente, acho que valeu a pena todo este percurso e que as respostas foram verdadeiramente eficazes. Agora temos que ser inventivos para este novo desafio que aí está. Está assim terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi João Golão, é presidente do ICAD, o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, a quem agradeço de novo ter estado aqui no nosso programa, que regressa na próxima semana. Este teve o apoio de Carlos Schmidt e também de Maria Lopes. Uma boa semana.